Salve galera, estamos no módulo 5 do curso de desenho, aula 2, vamos desenhar cenário. Cenário é uma parte importante do desenho, não adianta a gente só inventar um monte de personagem e deixar ele solto ali na folha. Para esse personagem funcionar, ele ter uma história legal, precisa ter um cenário legal também. Aqui eu vou mostrar para vocês uma maneira simples de fazer e de entender cenário e perspectiva, profundidade. Tá? Quando a gente fala em perspectiva, a própria palavra já parece difícil, mas desenhar em perspectiva não é difícil. Tá? Vou mostrar para vocês uma maneira bem fácil de fazer e de começar a entender como isso funciona. Vamos lá! Aqui nós temos o personagem que nós desenhamos na aula anterior. Ele está pequeno aqui, ele está mais ou menos no meio do espaço, que seria no meio da sua folha. Então ele já está pronto e a gente vai começar a fazer o cenário. Eu vou fazer um cenário em camadas. Para quê? Para cada camada ir mostrando um efeito de profundidade no desenho. Então a primeira camada eu vou marcar com a caneta vermelha. Vai ser aqui, ó, mais ou menos na altura do ombro do personagem. Então essa é a primeira camada de cenário. Os traços aqui, o desenho eu vou fazer com a caneta azul, para ajudar você aí a diferenciar mais os traços. Essa primeira camada é uma camada com poucos detalhes, é uma camada bem simples, mas vai ajudar a questão da caneta azul aqui. Então essa linha que está aqui, nós chamamos de linha do chão. A linha do chão mostra a superfície onde esse personagem está. Muita gente, quando vai desenhar um cenário, passa uma linha embaixo dos pés do personagem. Se você faz essa linha embaixo do pé, é como se esse personagem estivesse em cima de um muro. Em uma ocasião ou outra, pode acontecer, mas o personagem não vai sempre aparecer em cima do muro. Então aqui a gente vai fazer a linha do chão, que é essa superfície, é o lugar onde o personagem está, até onde a gente enxerga o chão. Até, no caso desse daqui, até a outra camada aparecer, ou se ele estivesse em uma sala, em um quarto, até aparecer a parede. Então aqui, eu vou fazer ele num cenário em uma área externa, ele está no campo. Vamos imaginar a situação desse personagem como se ele estivesse na fazenda, passando o fim de semana na fazenda. Então aqui é o chão, como é uma área externa, eu vou fazer aqui uma graminha aparecendo em vários pontos do desenho. Aqui a graminha aparece um pouco mais alta, porque essa linha de cenário está próxima do personagem. Então todos os elementos que aparecem aqui, eles vão aparecer maiores. Então aqui tem uma pedra, vou fazer uma sombrinha embaixo do pé dele. Elementos, essa graminha, esse matinho aparecendo um pouco mais, um pouco maior, sempre aqui. Então esse cenário, essa parte do cenário, ele é bem simples. Para a gente entender melhor essa questão da profundidade, da perspectiva, eu vou fazer um caminho vindo aqui, como se ele estivesse realmente ali na fazenda, e a fazenda, que toda essa área é uma área verde, de grama e tal, tem um caminho que foi feito dentro desse espaço. Então aqui, ó, eu vou fazer uma linha vindo mais ou menos aqui. Então essa linha ela vai diminuindo, lá ela parece mais estreita, e aqui vai chegando perto dele, essa linha ela vai aumentando. Tá? Então tem essa linha aqui, vou fazer uns risquinhos como se fosse uma terra nesse espaço. Então você vê, aqui ela está mais aberta e conforme vai distanciando, ela vai ficando mais fina. Então essa daqui, bem simplesinha, é a primeira camada de cenário, ok? Como você está assistindo esse vídeo, você pode pausar nessa parte, tá? Para fazer só essa parte do cenário e depois indo para as outras camadas. Vou começar marcando aqui atrás a segunda camada de cenário. Então todos esses elementos que apareceram na primeira camada, que é onde ele está, então eles aparecem maiores, porque eles estão próximos. A segunda camada já começa a distanciar os objetos, os elementos. Então essa segunda linha eu vou fazer vindo mais ou menos na altura dos olhos dele aqui. Eu vou puxar aqui e vou puxar aqui. Então essa segunda camada vão ter alguns elementos que eu vou já começar a marcar. Então aqui, ó, eu vou começar a marcar como se fosse umas plantas, né?
um mato, uns arbustos que estão ali nesse espaço. E aqui eu vou marcar uma árvore. Aqui uma árvore, vou colocar mais uma árvore aqui também. Eu fiz ela torta assim, porque a gente tem mania de desenhar aquela árvore retinha nos desenhos, assim, os mais infantis, e nem sempre ela precisa ser assim. Esses elementos, essa segunda camada agora eu vou fazer com a caneta preta, para não embaralhar a atenção de vocês, para conseguir visualizar melhor os elementos. Essa estrutura que eu fiz, que parece aqui uma nuvem, seria esse matinho então. Então aqui eu vou fazer assim, eu vou fazer formas mais arredondadas, outras mais compridas, aleatórias, elas não tem que ser uma coisa certinha. Então aqui eu começo, ó, nessa voltinha eu começo a fazer uma maior, uma menor, uma indo para a direita, outra virando para a esquerda, e vou fazendo esses elementos. Tá? São plantas que estão ali na natureza, ninguém poda, ninguém cuida delas, elas vão crescendo para qualquer lado. Posso fazer um outro tipo de matinho aqui atrás também, ó. Fica legal. A árvore, o tronco da árvore, tortinho em si mesmo, venho fazendo, faço mais um galinho vindo aqui para fora. Como ela está um pouco mais distante, a gente não precisa colocar tantos detalhes nela. Então eu vou fazer só um buraco aqui e alguns risquinhos, algumas texturas, mostrando que é madeira, mas poucos detalhes. Aqui já vou apagar. E aqui a copa da árvore é a mesma coisa, mais ou menos como eu fiz aqui, só que eu tento manter um padrão assim, mais a forma, né? Não vou fazer um muito comprido, fazer as formas mais ou menos do mesmo tamanho. Perto dos galhos é legal fazer também, e depois uma trabalhadinha legal por fora. Isso chama textura, seria você representar com efeitos, com traços, elementos da natureza, elementos como o cabelo, enfim. Aqui continuo fazendo essas plantinhas, acompanhando a direção da estrutura que eu fiz, um pouquinho mais aqui dentro, a árvore também, galho, e os elementos das folhas da árvore. Essas árvores, elas estão um pouco mais longe dele. Só que você vê o tamanho da árvore e o tamanho do personagem estão praticamente ou quase do mesmo tamanho. Então você imagina que essa árvore é enorme, ela tem vários metros de altura, mas como elas estão mais distantes, a gente consegue ver, nós enxergamos elas menores. Tá? Esse é o efeito da profundidade. Todo objeto, todo elemento que estiver longe, nós vamos enxergar menor. Se ela estivesse aqui do lado dele, ele estaria desse tamanho e a árvore estaria gigante. Tá? Aqui eu vou fazer o chão, a grama aparecendo mais baixinha do que ela aparece aqui. E essa estradinha que termina aqui, porque esse lugar onde ele está é como se fosse um morro, ele tem um volume, então ela continua lá atrás, assim, ó. Ela vem até aqui, depois ela vai e continua acompanhando esse morro. Então todos os elementos que aparecem no meio desse caminho vão aparecer menores. Então essa é a segunda camada de cenário para esse desenho. A terceira camada eu vou colocar como se tivesse vindo dessa árvore até essa árvore aqui. Então eu vou fazer assim, ó, uma linha, uma curva. No meio desse espaço eu vou fazer aqui, vou fazer uma casinha aqui. É o lugar onde que ele está passando as férias ou o fim de semana. Então essa é a terceira camada de cenário, onde nós vamos colocar ainda detalhes. Então a estradinha, esse caminho que está aqui, nós vamos continuar lá em cima, e nessa terceira camada eu volto com a caneta azul para ficar mais fácil para você
diferenciar os detalhes aí. Como a casa está lá longe, a gente não vai enxergar tantos detalhes da casa. Então, posso fazer ela mais simplesinha. Vou fazer aqui a porta, só um detalhezinho, uma janela aqui, só um risquinho como se tivesse a cortina, mais uma janelinha aqui do lado, a cortina. Uma coisa bem simplesinha. No telhado eu vou puxar algumas linhas aqui e também vou fazer uma textura. A textura eu vou fazer algumas curvinhas aqui como se fossem as telhas, só para representar, lembrar mais ou menos o efeito das telhas. A gente precisa contar tudo certinho dos dois lados. Fazer um efeitinho aqui e uma chaminé. O caminho, que é esse caminho que ele veio, vamos que ele veio brincando de bola até aqui, vou continuar afinando, né? Lá em cima ele vai terminar bem fininho e ele vem vindo aumentando um pouco, sempre um pouco mais fino do que aqui ele está mais distante. Nesse caminho nós fazemos também um matinho, uma graminha, os esquinhos, né, para marcar no chão, mas como essa terceira camada está lá longe, a gente não enxerga tanto esses elementos, a gente não enxerga eles muito bem, então a gente só faz os esquinhos ali, insinuando que ali existe a grama, existe a pedra. Vou fazer essa pedra aqui, ela aparece porque ela é bem grande, tem um matinho ali em volta, e esse mesmo matinho que tem aqui do lado da árvore, eu vou fazer aqui aparecendo um pouquinho atrás dela, ó, atrás da casa, e lá atrás eu vou fazer uma outra árvore, que pode ser do mesmo tamanho dessa, mas como ela está lá longe, ela vai estar aparecendo bem menor. Nem fiz estrutura, só vou fazer ela direto aqui, ó. E como ela está bem longe, não precisa ter muito detalhe. Essa é a terceira camada de cenário, mas a gente pode até colocar mais alguns elementos ainda lá no fundo. Não é uma camada oficial, mas digamos, faz de conta que lá atrás existe mais uma camada, existem montanhas nessa região, a gente pode fazer as montanhas ali. Lá no fundo, ó, as montanhas aparecendo, vamos fazer o sol aqui e umas nuvenzinhas passando. É legal colocar essas nuvens de repente passando atrás da árvore para mostrar que elas estão ainda mais ao fundo. E vou fazer aqui a fumacinha saindo da chaminé. E nuvens lá atrás da montanha, passando atrás da árvore. Okay? Então nós trabalhamos nesse cenário uma camada, duas, que já começou a distanciar os objetos, fazendo com que eles apareçam menores, e a terceira camada, que é onde está a casa, que seria o maior dos objetos, ainda está perto, está longe, né? Está pequeno. E aqui a árvore lá no fundo, que pode ser maior do que essas aqui, mas como ela está lá no fundão, ela está bem pequenininha. E é assim que a gente enxerga as coisas em profundidade. De repente, uma árvore ou um prédio, se você está vendo de longe, você enxerga como se ele estivesse na sua mão. Beleza? Vamos fazer o desenho, façam os exercícios, a gente se vê na próxima.